Desenvolvimento mediúnico. Roque Jacinto. Que a lei se cumpra. Moisés, o profeta de Israel, em si mesmara-se. Revia os anos em que, sob os olhos fraternais de Termutis, repletara o próprio coração de noções espirituais divinizadas, auridas de almas enobrecidas e grandiosas, e sentir o impulso de difundir aquelas preciosas intuições a todos os povos. No entanto, à sua volta, os homens que conduzia pelos desertos em busca da terra da promissão, acolhiam a iniciação espiritual que lhes ofertava o legislador hebreu com o capricho de crianças. Indagar os mortos. As aspirações de seus conduzidos ainda estavam no nível do dia a dia, sem que uma luz maior lhes florescesse no íntimo e, não raro, os surpreendia em colóquios impróprios com os espíritos, aviltando o intercâmbio entre as duas esferas de nosso mundo, a carnal e a espiritual. Nessa prática, laços comprometedores eram criados. Almas enseguecidas pelo egoísmo e pelo orgulho, distantes das regiões celestiais, apropriavam-se dos umbrais mediúnicos e espargiam as suas fantasias e as suas afirmações malsãs, assenhoreando-se emocionalmente das criaturas do que se deixavam amonar em seus trabalhos e nas lutas ásperas e edificantes e passavam, então, a aguardar que os visitantes invisíveis viessem isentá-los de seus deveres. Oh! Como era diverso dos templos do Egito! Naqueles círculos de iniciação se aspirava o bem. O vento morno do deserto quebrou-lhe a reflexão. Soergueu-se de alma doída. Olhos profundos, contudo, espelhando um ânimo inquebrantável e mente em simbiose com os espíritos que presidiam o extraordinário amadurecimento de toda uma raça, sob o sol causticante e as noites gélidas. E incisivo afirmou, com sua autoridade de condutor, que ninguém interrogue os mortos para saber a verdade. Era um preceito de sua lei. Séculos mais tarde, o marulho de brandas ondas. E, no perfume das ervas orvalhadas, às margens do lago de Genizaré, que recolhia as águas do generoso rio Jordão, Jesus se destacara esclarecendo as multidões. Não vim destruir a lei. Vim dar-lhe cumprimento. Após a prédica, a tarde caíra serena. E uma noite amantilhada de estrelas que envolviam a face da terra em meiga claridade se fizera, atapetando de cinzas veredas e escarpas por onde palmilharam os discípulos do Rabi da Galileia, seguindo o Mestre até o Monte Tabor. No sopé da elevação, Jesus destacara 3 amigos. O reduzido quarteto tomara distância dos demais, atingindo o cume do monte e, no seio da vegetação abundante à sombra do arvoredo que se alteava juvenil em direção da abóbada celeste, adentraram em oração silenciosa. Tudo era expectação. Uma como voz lhes ciciava no âmago, cumpre restabelecer a lei. E, ante os olhos atônitos dos apóstolos, Jesus se ilumina, fulgurante e belo, enluarando as suas próprias vestes e transbordando loures e magnetismo, enquanto o espírito do próprio Moisés rompe as barreiras que erguera pelo Deuteronômio separando os 2 mundos e retorna do além para falar diretamente com Jesus e com os que o acolitavam na imortal materialização do Tabor. Era a maioridade espiritual de nossa humanidade. As rédeas de nosso destino nos eram devolvidas, tornando-se de nosso alcance o que anteriormente se fizera conquista de apenas alguns poucos espíritos que houveram traçado a sua ascensão em outros orbes do universo. Moisés revogava o seu decreto. A sua lei transitória, que se cumprirá na terra enquanto éramos pequeninos de entendimento, fora inteiramente abolida pelo seu próprio autor e um novo estágio de relações espirituais se fundara entre o mundo visível e o invisível, tendo Jesus à frente, consagrando a mediunidade como uma bênção divina, quando nos elevamos no Tabor de nossas existências na busca de nossos irmãos maiores. E o Espiritismo torna a rede viva a mediunidade cristã. Roque Jacinto. 1. Médiuns. A generalização da faculdade mediúnica a todas as criaturas encarnadas, contudo, ainda é necessidade evolutiva de nossa humanidade. Por tal razão, embora seja comum à espécie humana,
deverá tornar-se conquista de cada alma que se empenhar no desabrochar desse novo sentido que lhe permite contato com o mundo inteligente e intangível. À vista dessa necessidade de progressão, teremos nos dias atuais, e para efeitos destes nossos estudos, de estabelecer a existência de duas categorias gerais de médiuns. Médiuns latentes, médiuns ostensivos. Médiuns latentes são todos aqueles que, em determinadas ocasiões ou circunstâncias de sua vida, servem inconscientemente de intermediários da espiritualidade, quer para transmitir algum ensinamento relevante, quer para retratar o submundo espiritual de paixões e vícios. Médiuns ostensivos são aqueles que guardam, em maior ou menor intensidade, noções de sua posição de intermediários, reconhecendo que operam sob influência controlável de forças estranhas às suas. A consciência do fenômeno mediúnico, porém, não automatiza a transmissão dos pensamentos ou a vontade dos espíritos e nem padroniza as mensagens. Tanto poderá o médium ostensivo fazer-se medianeiro de orientação renovadora, quanto poderá tornar-se porta-voz de mensagens perturbadoras. Os espíritos que se comunicam se ajustam ao degrau mental do medianeiro e, mais ainda, ao seu nível moral. Assim, uns poderão usar linguagem aparentemente científica ou filosófica, sem nenhum esforço de conduta moral, e outros poderão exprimir a mais pura moral em suas prédicas, mesmo se servindo de palavras simples ou expressões populares. Ainda apenas para efeitos de nossos estudos, subdividiremos os médiuns ostensivos em três grandes categorias. Médium egoísta, médium orgulhoso, médium espírita cristão. Esta classificação é elaborada à vista dos fins que o médium objetiva com a sua faculdade. E para maior clareza, estabeleçamos uma comparação com o uso de um dos 5 sentidos comuns que quase todos já conquistamos, o da audiência. Todos os homens podem ouvir. O homem egoísta, porém, ouve e se detém apenas no que lhe traga benefícios diretos. O seu circuito de atenção se estabelece tão somente com o que poderá vir incorporar-se às suas posses ou conquistas materiais. O homem orgulhoso, consequentemente, cinge-se ao que lhe amplia a desmedida autoconsideração. Sua tensão emocional sustenta-se apenas nos acontecimentos ou referências que louvem a sua suficiência, a sua capacidade e que, via de regra, nutram ainda mais o seu desajuste psíquico. O homem cristão, no entanto, ouve e analisa o bem em favor de seu semelhante, olvidando a si mesmo sempre que necessário. Seu interesse é solicitado ou criado pelo que se possa organizar a benefício do semelhante, recolhendo para si as sobras da caridade que espalha. As mesmas posições subsistem para o sentido mediúnico. Aqueles que colocam a comunicação com os espíritos a serviço de seus interesses materiais, seja diretamente por tentar fazê-los lacaios de seus programas individuais, seja indiretamente barateando a fenomenologia e dela fazendo um balcão de favores terrenos para os seus eventuais consulentes. Esses são médiuns egoístas. Outros que tomam a mediunidade para sustentar a própria vaidade, fazendo-se crer privilegiados pelos dons que revelam, criando adeptos servis de escravos de pseudos espíritos de que são medianeiros. Esses são médiuns orgulhosos. Existem, todavia, os que acolhem a mediunidade como ampliação de serviços, fonte perene de consolação e orientação moral de seus irmãos de romagem terrena. Sublimam a sua faculdade, utilizando-a com critério e amor, buscando por seu intermédio atingir a própria renovação íntima, de si e de seus semelhantes. Enobrecem a fenomenologia e ilustram-se moral e mentalmente no contacto com espíritos elevados, vivendo exemplos tocantes de amor e caridade, de ternura e piedade. Esses são os médiuns espíritas cristãos. Não devemos esquecer, todavia, que médiuns egoístas e médiuns orgulhosos são almas enfermas e companheiros nossos de viagem e aprendizagem na escola da carne, urgindo por assistência caridosa por parte de todos nós. Tão logo,
pois, nos abalanceamos em identificá-los ou em classificá-los em nossos agrupamentos ou fora deles, estaremos assumindo o compromisso de auxiliá-los na regeneração de si mesmos, porque quem tem olhos para divisar o mal deve ter coração para criar o bem. 2. Obsediados e mediunidade. Todo obsediado é um médium. A sua faculdade, porém, está minada por uma enfermidade relativamente profunda e medianamente generalizada, que lhe não permite um trabalho ajustado aos fins do espiritismo cristão. Allan Kardec ensina-nos que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Nessa situação, esse médium refletirá sua própria imperfeição interior e a do espírito que o domina, podendo ser tido a conta de médium egoísta ou médium orgulhoso que sofre, presentemente, resultados de suas ações no pretérito e de seu não reajuste no presente. Não deveremos conduzi-lo ao intercâmbio mediúnico. O intercâmbio mediúnico do espiritismo cristão requer criaturas em fase de equilíbrio, que lutem por dominar suas más paixões. Uma enfermidade moral que raiou pela obsessão inabilita a criatura a um trabalho produtivo e, dentro do mecanismo de relações espirituais, o coloca ainda sob maior e mais fácil domínio de seus inimigos invisíveis. Todo obsediado em consequência, deve ser levado a um tratamento criterioso de seu mal, recuperando-se de sua enfermidade para, só depois que houver atingido um regular autodomínio e renovado suas companhias espirituais, candidatar-se à posição de medianeiro nos templos de espiritismo, a fim de que as mensagens intercambiadas sejam úteis a todos. Constitui engano de gravidade o querer fazê-lo ocupar a posição de médium em reuniões espíritas. Ele não tem condições de lucidez e nem será fiel e maleável, já que se encontra às voltas com um inimigo que o sitia e que lhe toma as rédeas de sua própria vontade. O mal da obsessão reside no encanado. Ele precisa de doutrinar-se. É auxílio dos mais caridosos o tomar-lhe o nome e o endereço e encaminhá-los a um grupo de desobsessão, notadamente aos grupos que se orientam pelas normas que André Luiz anota em seu livro Desobsessão. Se pudéssemos curá-lo pela doutrinação de seu perseguidor ou pela sistematização do uso de sua faculdade mediúnica, parecer-nos-ia maravilhoso. Seria, contudo, fantasioso. A lei determina, a cada um segundo as suas obras, o que equivale dizer, equilíbrio aos que semearam equilíbrio e desequilíbrio aos que, por qualquer forma possível ou imaginável, houverem semeado o mal. Examinemo-nos no plano material. Dentro do cotidiano sabemos que um cirurgião, por mais hábil e destro que seja, não pode executar operações quando possuído por doença infecto-contagiosa. Um psiquiatra enlouquecido não pode clinicar, embora ostente um certificado de técnico para combater a demência. Um oleiro de braços enfermos não pode modelar suas peças, mesmo possuindo a prática de muitos anos. Cada um há de restabelecer-se, para ser útil. Em mediunidade o princípio vigente é o desse bom senso. É um meio de proporcionar o equilíbrio de todos, sem cuidar apenas de si, um ajuste de todos, sem que o seu seja uma imposição de seu trabalho, um socorro aos enfermos, sem socorrer-se a si unicamente. Enderecemos nossos irmãos obsediados ao culto do Evangelho no lar, ao culto da assistência, aos estudos coletivos de nossos templos de espiritismo cristão, ao convívio amorável de almas nobres, às conversações fraternas e renovadoras, à terapêutica dos passes espirituais e da água fluidificada, e estaremos abrindo-lhes as portas de reajuste moral que findará com o acesso que estejam permitido a um espírito mau e se habilitarão para, no futuro, tornarem-se obreiros da seara do amor. 3. Crianças e mediunidade. As crianças podem revelar traços mediúnicos. Não devem, porém, ser conduzidas ao intercâmbio. Em geral, pela sua imaturidade, não saberão fazer uso de sua faculdade e poderão, em decorrência de sua comunicação precoce com o invisível, tornarem-se presas fáceis de espíritos malévolos, inimigos seus do passado,
ou de espíritos levianos que as terão por instrumentos de sua irresponsabilidade. Ressalvemos, contudo, a espontaneidade. Poderá eclodir o fenômeno espontâneo através de uma criança, independente de sessões organizadas ou mesmo distante de qualquer prévio estudo doutrinário. Nesse caso, raro na proporção de 1 por bilhões de criaturas, a naturalidade do fenômeno revela-nos que aquele espírito está efetivamente preparado e comporta a prática normal do intercâmbio. Mas, não olvidemos o quadro de perturbações momentâneas a que a criança está sujeita a sofrer em decorrência do clima espiritual desequilibrado de seu lar. Essas perturbações, muito frequentes, poderão ser confundidas com a mediunidade espontânea, mas cessarão tão logo o lar se reequilibre, porque eram efeitos e não a causa da ocorrência. Findos os efeitos, pela extinção da causa, a criança retornará aos seus brinquedos e às suas ocupações habituais, próprias da infância, vivendo o período indispensável ao seu aprimoramento interior e ao cumprimento dos planos reencarnatórios estabelecidos a seu benefício pela espiritualidade maior. Em regra geral, as crianças não devem, sequer, frequentar reuniões mediúnicas de nenhuma natureza, nem como acompanhantes e menos ainda como participantes. Elas são permeáveis demais às influenciações e aos miasmas mentais acumulados pelo agrupamento de espíritos enfermos numa reunião mediúnica, sofrendo-lhes as pressões e contágio na forma de doenças orgânicas e perispirituais. Só mesmo podem, e devem, frequentar reuniões públicas não mediúnicas que tenham por escopo central o conhecimento dos princípios espíritas e as aulas de moral espírita cristã, que lhes fornecerão o roteiro de seu futuro no comportamento sádio do presente. No tempo próprio serão chamadas a outros setores. Afastando as crianças do contato com as reuniões mediúnicas, assim como afastamos nossos filhos dos laboratórios de química e outros semelhantes procuremos sanar as origens de suas perturbações espirituais transitórias, renovando os lares em que crescem com a instalação do culto do Evangelho, com a doutrinação de nossa língua, com o fenecimento dos comentários picantes e nervosos às horas das refeições, com o domínio de nossos ímpetos agressivos, com a reforma de nosso comportamento. 4. Enfermos e mediunidade. Toda enfermidade tem raízes na alma. Por este princípio geral não estamos, porém, autorizados a deduzir que mediunidade seja o remédio para todos os males físicos, contendem-se a propriedade de sanar todas as doenças da criatura humana. E ao equilíbrio espiritual que está confiando o trabalho de assegurar-nos, em futuro remoto, a reencarnação em corpos relativamente aperfeiçoados, sem as mazelas comuns dos de hoje. O desenvolvimento mediúnico não deverá ser recomendado, pois, como fuga a doenças conhecidas ou desconhecidas da ciência oficial de nossos dias, correremos o risco de agravar males em curso de instalação ou de desenvolvimento, tornando-os por vezes irreversíveis, se encaminharmos todos os enfermos que nos procurem a um estágio de desabrochar mediúnico indiscriminado. Haverá casos de doentes que são médiuns e, alguns, até com doenças infecto-contagiosas. O bom senso impele-nos a aceitar com o espírito de André Luiz, em Conduta Espírita, a afirmação de que, um enfermo médium é um médium enfermo, ou seja, é um médium que precisa de zelar pelo seu reajustamento psico-orgânico, antes do intercâmbio mediúnico. Cabe-lhe, desta forma, atender o tratamento médico a que se submete e sustentar a aprendizagem do cristianismo redivivo. Não exercitará o seu sentido mediúnico enquanto não se recuperar parcialmente de seus males físicos, salvo se interno em sanatórios e locais onde mantenha contato com irmãos que atravessam as mesmas experiências dolorosas. É por amor ao enfermo que lhe não criaremos obrigações a que no momento se sente impossibilitado de ajustar-se, à vista de suas deficiências orgânicas. O seu estado anormal sensibiliza-o extremamente,
tornando-o vulnerável às influenciações viciosas de espíritos enredados no mal, quando das sessões mediúnicas. E se insistirmos em conservá-lo em tarefas ou em recinto inadequado ao seu estado orgânico, estaremos assinando um termo de corresponsabilidade pelo agravamento de seus problemas. Mediunidade não é panaceia. É um programa de trabalho e definição de responsabilidade que temos à nossa frente que nos pede o máximo de equilíbrio psico-orgânico para render o melhor em favor de nosso próximo. 5. Perturbação e mediunidade. Há criaturas perturbadas por si mesmas. Sob o fogo de suas paixões, asseguram-se perseguidas por inimigos invisíveis, apenas porque não conseguem realizar os seus propósitos inferiores. Cultores do egoísmo, alardeiam-se preteridos em todos os seus objetivos e requerem o desenvolvimento de faculdades psíquicas para garantir-se nos sucessos materiais. Habituais da maledicência, clamam que são vítimas de entidades perturbadoras do que lhes assediam o lar e as oficinas de trabalho, criando-lhes intranquilidade permanente e envolvendo-os com a inveja que aniquila seus planos individuais. Viciados da pornografia e do anedotário irreverente, garantem-se acompanhados de espíritos maus que lhes turbam a caminhada e lhes minam as resistências orgânicas. Patrocinadores gratuitos da calúnia, gemem e choram agruras incontáveis, atirando sobre os espíritos que lhes formam o séquito natural a culpa de todos os seus sofrimentos e de todos os seus achaques. Ditadores dentro do lar e escravocratas inveterados, rogam por libertar-se de jugo estranho, alegando estar infernizados em família e vilipendiados em sociedade. Ambiciosos desnaturados, cujos corações se enregelaram na ânsia da posse, afirmam-se destituídos de todos os programas sádios por seres invisíveis que lhes turbam a caminhada. Esses irmãos poderão ser confundidos com médiuns embrionários, carentes de orientação no domínio de suas faculdades medianímicas. Anotemos, porém, que são intermediários apenas de seus desajustes e não da espiritualidade. São perturbados por si mesmos e não por espíritos, os quais apenas se servem de suas aberrações morais para o banquete de seus desequilíbrios na posição de moscas na gota de mel. Deveremos encaminhá-los às reuniões do Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de que reajustem os seus ideais e se curem a si mesmos, recuperando-se para a vida eterna. A perturbação de espíritos galhofeiros e levianos, que os utilizam no repasto de suas paixões e preferências grosseiras, é simples consequência da imperfeição moral que o próprio encarnado sustenta. São candidatos à obsessão. E da mesma forma que se recomenda ao obsediado a frequência de reuniões outras que não as de desenvolvimento mediúnico, é indispensável que todos os que sofrem de auto-obsessão, ou seja, da perseguição de seus próprios desajustes espirituais, tenham a mesma indicação. Só poderão aspirar contato com a espiritualidade, no setor de trabalho de correspondência entre os dois planos, quando equilibrados medianamente já lutando para dominar suas más paixões, sem que se apresentem como as grandes vítimas de suas próprias criações mentais. 6. Pré-desenvolvimento. Mediunidade é programa de serviço. À vista de sua utilidade para nós mesmos, categorizando-nos a posições de maior responsabilidade junto aos obreiros da vida eterna, e de sua função consoladora e sublime a bem do próximo, cabe-nos concluir que o seu desenvolvimento é uma importante conquista de cada um. Não se pedirá que somente os anjos ou as criaturas imaculadas venham exercitá-la na face da terra. Temos de convir que essa faculdade é o meio de relacionar-nos com o além, visando proporcionar-nos conhecimentos seguros sobre a espiritualidade e tornar-nos aptos a dirigir-nos a nós mesmos. Mas, embora não tendo que possuir a perfeição para utilizá-la, deveremos dotar-nos de um mínimo de condições que nos assegurem contato enobrecedor. Não aspiramos ser médiuns egoístas. Não desejamos a mediunidade orgulho. Querendo ser médium espírita cristão, isto é,
matricular-nos nessa universidade da vida maior que é o espiritismo cristão da atualidade, cabe-nos a obrigação de conhecer o campo de trabalho a que adentraremos. Toda universidade tem vestibular. As criaturas imbuídas, portanto, de um propósito sério e honesto em relação à mediunidade, deverão iniciar o seu pré-desenvolvimento, começando por interessar-se pela doutrina dos espíritos nas obras codificadas por Allan Kardec e na extensão da codificação que são as obras recebidas psicograficamente pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Daí, deverão partir para a reforma de seus hábitos normais e a reformulação de seus objetivos ou ambições da vida. É uma iniciação religiosa das mais sérias. Anotemos, contudo, que a iniciação espírita é dinâmica. Não é apenas envernizamento do cérebro. Não se aguarda que alguém seja catedrático ou profundo conhecedor de espiritismo para só então ter condições mediúnicas. A ilustração mental deverá ser acompanhada de trabalho efetivo e é sua norma que devemos aprender servindo, porque servindo também aprendemos. É burilamento da alma, no mais amplo sentido. Evangelizar-se, nos comportamentos, e a necessidade. Não nos confundamos pensando que o desenvolvimento mediúnico se restringe às reuniões especiais onde ensaiaremos a transmissão de mensagens espirituais ao lado de companheiros mais experimentados. Desenvolvimento é polimento moral, renovação de ideais, alargamento de propósitos humanitários, pedindo muita renúncia de nossas preferências habituais para ter sucesso. 7. Iniciação mediúnica. A mediunidade, como mandato de serviço cristão que nos é outorgado pela espiritualidade superior, a fim de ser fielmente desempenhada, convida-nos à renovação do clima espiritual de nosso lar, sob as luzes do Evangelho redivivo, porque o lar é a usina maior das energias de que somos carentes para o nosso trânsito terreno e é onde compensamos as nossas vibrações psíquicas em reajuste. Rompimento com o egoísmo, compelindo-nos a interessar-nos pelo próximo, auxiliando-o nos seus lances expiatórios, probatórios ou missionários, até o limite extremo de nossa capacidade de servir. Revisão e reconstrução dos hábitos, permutando os viciosos por virtudes legitimamente cristãs que são as únicas que sobreviverão eternamente e que nos abrirão as portas de planos mais elevados que os atuais. Aniquilamento do orgulho, levando-nos a viver em circunstâncias e agrupamentos humanos que nos permitirão o exercício da humildade legítima, entrusando-nos em trabalhos de equipe com esquecimento de nós mesmos. Morte do individualismo, encerrando em definitivo os programas exclusivamente pessoais que por longo tempo temos organizado como os nossos objetivos da vida. Para alcançar estes 5 objetivos fundamentais e elementares, a recomendação dos nossos mentores a todos os que se inscrevem para o desenvolvimento de seu sentido mediúnico é a instalação imediata de culto do Evangelho no lar, culto da assistência, reforma íntima, frequência do templo espírita cristão, estudos coletivos da doutrina espírita. Esses exercícios iniciais, por urgentes na economia de nosso aprimoramento, não podem aguardar um dia mais oportuno, uma ocasião especial, um ambiente propício. Eles são imediatos e, por isso, alicerce onde se edificará a mediunidade enobrecida em Jesus. Não deverão ser transferidos para amanhã. Devem ser iniciados ainda hoje. 1. Culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar renova fluidicamente o clima doméstico, evangelizando os espíritos desocupados que ali estagiam, atraídos que foram por este ou aquele motivo e os espíritos nossos desafetos que se jungem conosco em todas as nossas atividades cotidianas. Equivale a um banho renovador. A nossa mente entra em simbiose momentânea com a espiritualidade superior, tornando-se veículo para a reconstrução fluídica de tão alta significação para o futuro. Para o culto, as providências são simples. Um volume de Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia certo por semana.
Um horário intransferível para a sua realização. Um cômodo onde todos os familiares se reúnam. A sua mecânica também é singela. Inicia-se com uma prece, preferentemente oração feita de improviso por um dos presentes, por ser mais afetiva. Abre-se o livro ao chamado acaso. Leitura em voz alta do trecho aberto. Comentários sobre o mesmo, pelos presentes. E encerramento com uma prece de agradecimento pela orientação noturna, podendo alongar-se, depois, os comentários sobre a lição enquanto houver interesse e mostrar-se oportuno. É preciso, no entanto, um mínimo de cuidados. Deveremos desvincular o culto do Evangelho no lar de toda e qualquer ideia de intercâmbio mediúnico, mesmo de mentores espirituais. O ambiente não é ajustado à clarividência, nem à psicofonia, nem à incorporação, nem à psicografia e menos ainda a qualquer tentame de doutrinação de espíritos sofredores. Os médiuns devem reprimir toda e qualquer manifestação, por mais coercitivas sejam as influenciações registradas. Evitar de transformar o tema evangélico da noite em trampolim para observações diretas ou indiretas a qualquer membro da família ou a algum amigo em particular ou vizinho ou parente ou inimigo. Cada máxima moral tem um destinatário certo, nós mesmos. Se, porém, considerarmos que a recomendação não nos toca, rebusquemos a nossa consciência e repletemo-nos de coragem para tomar o remédio que nos é ministrado com toda a sabedoria e amor. Se um dos membros da família, ou mesmo todos os seus componentes, negar-se a colaborar no culto, não seja esse motivo para censurá-los ou pretexto para adiá-lo. Mesmo que materialmente sozinhos, cabe-nos instalá-lo e mantê-lo qual lâmpada solitária, recordando-nos que Jesus nos acompanhará pelos seus emissários e, dessa sementeira, virão os frutos que aspiramos, é da lei. As visitas não serão, igualmente, razão para alterar ou transferir as atividades familiares programadas. Nada mais justo do que convidá-las, sem desejo de proselitismo, ao exame conjunto do Evangelho e as orações da noite. Esse convite, não raro, é anseio dos próprios mentores espirituais dos visitantes, que foram conduzidos ali, naquele dia, naquele horário, para o encontro renovador. Nessa chamada coincidência está uma oportunidade talvez já muito aguardada por Jesus para o despertamento do amigo ou de parente que nos visita para as realidades espirituais da vida. O respeito, a compreensão, a alegria de receber Jesus em nosso lar, uma vez por semana em que seja, devem vencer todos os óbices, superar todos os impedimentos, abater todas as desculpas, afastar todos os problemas que se articulem visando distanciar-nos do amigo divino e de sua radiação benfazeja. 2. Culto da assistência. O dicionário define-nos pobreza como falta do necessário à vida. Deveremos angular esta falta em dois aspectos fundamentais que, repetidamente, estão profundamente vinculados: a falta do recurso material para a vida material e a falta do conhecimento espiritual para a vida eterna. A posição social ou financeira não define, por isso, a rigor, sob o ponto de vista espiritual, o lugar que a criatura ocupa dentro da existência. Poderemos encontrar ricos muito bem postos junto à espiritualidade e os que malbaratam a sua fortuna em prazeres pessoais, traçando consequências funestas para o amanhã. Da mesma forma encontraremos pobres materiais em sublime posição espiritual e pobres miseravelmente paupérrimos na hierarquia dos valores psíquicos. À frente de manifesta pobreza material ou espiritual, cabe-nos o dever de instalar o culto espírita da assistência, restabelecido pelo espiritismo cristão das práticas dos cristãos primitivos como o mais avançado sistema de fraternidade vitalizada entre os homens. Não se trata simplesmente de distribuir o pão. Não se cuida exclusivamente de agasalhar o corpo. Não se cogita tão só de articular sermões. O culto espírita da assistência é uma dinâmica de amparo, ajustado às reais necessidades dos irmãos da romagem terrena. E não se exigirá,
em seu nome, o quadro de reforma exterior de quem quer que seja, pois na sua mecânica será o nosso comportamento, a nossa radiação fluídica que induzirá o nosso semelhante à reforma íntima que lhe cabe realizar a seu próprio favor. Ele não pede construções caras. Não se alicerça sobre organizações financeiras. Pode ser realizado mesmo sem que se movimente um centavo sequer, quando o dinheiro seja escasso, e pode, em decorrência da sua independência financeira, ser praticado por criaturas de todas as condições sociais. Não se confunde com a respeitável assistência social. Não se rotula de instituição de amparo. É simplesmente culto espírita de assistência, ou seja, vivência fraternal, transmitindo o calor de nosso afeto, dentro dos princípios evangélicos espíritas em que nos amparamos mutuamente, onde quem possui mais recursos espirituais doa ao que possui menos. Poderemos semanalmente reunir-nos em pequenas caravanas de co-idealistas e partir em direção dos bairros pobres da cidade ou na direção das casas que nos pedem amparo e socorro e levar-lhes o que possuamos. O pão que tivermos, o recurso farmacêutico que disponhamos, as noções de higiene que aprendemos, os ensinamentos espirituais que esposamos. Junto aos necessitados de qualquer ordem, cabe-nos dar-lhes nosso carinho, sem afetação, nosso amparo, sem humilhá-los, nossa paciência em ouvi-los sem censurá-los, nosso passe espiritual, sem repreendê-los. O culto espírita de assistência tem como traços característicos inclusão de passe espiritual aos necessitados. Leitura de páginas de Espiritismo Cristão aos socorridos. Introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo por roteiro de vida. Difusão da mensagem renovadora. Doação do livro nobre. Conversação nobre e respeitosa. Conselho sem posição e sem ferir suscetibilidades. Evitemos sempre de julgar os assistidos como incapazes de compreender Jesus ou indignos de receber o amigo celeste ou não preparados para recolher a mensagem consoladora ou imaturos para as páginas de reforma interior. Temos de dar o melhor de nós mesmos. A seu tempo Jesus, o ceifeiro divino, colherá. 3. Reforma íntima. O Espiritismo cristão, consagrando a evolução como um processo natural a que o homem se submete desde o seu princípio, mostrou-nos o caminho da conquista da felicidade eterna, a reforma íntima. Anote-se que reformar não é sinônimo de construir. Quem constrói parte do nada. Quem reforma, porém, ajusta o que não está inteiramente ajustado, corrigindo-lhe os senões e as deficiências e estabelecendo um melhor aproveitamento do que já se edificou. Convidando-nos à reforma íntima e não à construção interior, o Espiritismo cristão revela que em nosso íntimo temos um mundo admirável de experiências úteis que só precisam de brilhamento para que apreciemos a nossa santificação. Não nos impele a abandonar tudo o que fomos, todas as nossas aspirações para, depois, levantarmos das cinzas do nosso passado um homem inteiramente novo, qual se todos os séculos que já vivemos tivessem sido inúteis. Não é assim. Reforma íntima é convite a um reexame consciencial à luz do Evangelho, a fim de que transformemos cada paixão em virtude e cada vício em qualidade elevada de nossa alma. Hoje, administramos habilmente para nós. Se nos reformarmos, administraremos para todos. Hoje, articulamos pregações morais para outros. Se nos reformarmos, pregaremos também para nós. Hoje, aspiramos por um mundo melhor para nós. Se nos reformarmos, aspiraremos à melhoria para todos. Hoje fazemos do nosso conforto a nossa felicidade. Se nos reformarmos, seremos felizes na paz dos semelhantes. Hoje, somos críticos exigentes e vigorosos. Se nos reformarmos, criticaremos a nós mesmos. Hoje, exigimos que todos nos compreendam, nos erros e nos acertos, tolerando-nos e perdoando-nos infinitamente. Se nos reformarmos, toleramos nosso próximo.
Egoísmo e orgulho são as duas chagas da humanidade, como predicou Allan Kardec. E estas chagas são desvios do amor, que passamos a nutrir por nós mesmos, e do raciocínio, que utilizamos numa auto-idolatria disfarçada. Nem tudo, pois, está perdido em nós. Basta corrigir a discrepância de comportamento, canalizando os mesmos impulsos, que hoje introvertemos a nosso favor, para os nossos semelhantes. É amarmos e sermos humildes. O homem reformado ao sol do cristianismo redivivo, não é azedo, sabe sorrir, não é maçante, sabe ser comunicativo, não é presumido, sabe ser humilde, não é santificado externamente, é virtuoso e simples. Não vive além de nosso mundo, suspirando pelo transcendental. Reconhece que esta é a sua escola, não é zeloso artificialmente, respeita a todos, não é exigente, sabe ser tolerante. Irradia paz e tranquilidade e não vive numa atmosfera inibidora que faz calar toda alegria, encarcerar toda vivacidade, tumular toda experiência nova, condenar a priori todo ensaio de acerto e erro da aprendizagem terrena, desterrar de seu convívio todos os que faliram, criticar todos os viciosos, amordaçar todo o riso sadio, sustar a marcha de quantos experimentam alçar os voos da espiritualidade maior. O homem auto-reformado, ama os seus familiares, ama os seus vizinhos, ama os vizinhos de seus vizinhos, ama seus parentes, ama seus amigos, ama os seus inimigos. E através de tanto amar os que moram nas cercanias de sua existência, faz-se amado e respeitado por todos, instalando a sua paz e o seu amor pelo seu exemplo vivo. 4. Templo Espírita. A princípio denominamos os locais em que nos agrupávamos para o estudo da doutrina espírita e a prática mediúnica, aliados a uma série de departamentos complementares de centro espírita. Era o local físico, casa ou sala, em que nos congregávamos em determinada hora ou dia para o trato com as coisas do espírito. Com o sazonamento de nossos conhecimentos sobre a espiritualidade, porém, começamos a compreender que o centro espírita era mais do que a edificação de alvenaria que nos ofertava abrigo em certos momentos. Era onde os mentores espirituais organizavam, em nossa ausência, a complexa aparelhagem indispensável para a execução de difíceis e especializadas tarefas de recuperação das almas doentias. A organização existente na espiritualidade perderá o sabor de um mundo gasoso de sonhos e ilusões, onde os orientadores seriam magos dotados de varinhos de condão cujo toque maravilhoso criaria fantasias. Espiritualidade é amor e ciência. Longe de dispor de recursos miraculosos, conta com empreendimentos sérios e aparelhagens e máquinas aprimoradas que são utilizados para fins edificantes. Desde esse amadurecimento, compreendamos que o recinto que reservamos para as reuniões é isolado fluidicamente neutralizando os elementos miasmáticos originados da espiritualidade menos feliz. Um verdadeiro laboratório dispondo de recursos avançados para combater as emanações enfermiças de encanados e desencanados em franco desequilíbrio psíquico. Um posto de socorro e medidas de urgência que permite aos espíritos superiores estender o seu raio de ação à periferia geográfica de nossa edificação humana. Deixou de ser um centro, é um templo. Sua utilização excede ao nosso uso. No templo não vamos descuidadamente estudar ou encaminhar os nossos recursos. Vamos buscar o concurso maior que se articula silenciosamente a favor de todos. Não vamos unicamente aprestar-nos a confabular com os emissários de Jesus em nosso plano. Vamos, isto sim, participar de um recinto adredemente sustentado pelos nossos irmãos maiores. Evitemos, pois, sessões mediúnicas nos lares. A organização espiritual não se improvisa, à vista da disparidade de atitudes e problemas que gravitam dentro e em torno de cada membro da família. E numa cozinha ou numa sala, onde poderemos estabelecer o culto do Evangelho no lar, os espíritos não podem montar a sua aparelhagem para o serviço de emergência das zonas umbralinas.
Também não damos ao nosso templo outro fim. Todas as realizações que se programam devem ser ajustadas doutrinariamente, a fim de que não levemos perturbação à ordem que existe nas providências de natureza mediúnica. O médium em desenvolvimento deve habituar-se à ideia de que o templo espírita jamais está inativo. Ali os espíritos trabalham, dia e noite, qual se fosse um ambulatório ou hospital de emergência que se ergue nas frentes de batalha e nas ondas epidêmicas para a preservação e recuperação da saúde. A ausência de imagens ou paramentos tradicionais das religiões dogmáticas e literalistas, a ausência de dísticos e adereços dispensáveis, torna o recanto adequado e ajustado aos serviços complexos da fenomenologia mediúnica. 5. Estudo coletivo. Não temos mestres. Todos são aprendizes. Essa afirmativa, tão popularizada em nossos meios, não deve ser interpretada ao pé da letra. Significa, tão somente, que os espíritas não aceitam nenhuma autoridade humana absoluta que se imponha dogmaticamente e cuja opinião valha por norma indiscutível e sem direito a análises. Afirma a inexistência do dogma. Mestres, nessa expressão, tem o sentido de sacerdotes, de donos da verdade, de fariseus intransigentes, de opiniões finais e infalíveis. O gênio que rege a ampliação e sobrevivência das leis fundamentais que o Espiritismo agrega à sua codificação é a não aceitação cega, nem da opinião dos mais lúcidos, nem das regras dos expoentes doutrinários, nem da indicação de guias ou orientadores espirituais, nem do norte apontado por orientadores encarnados, sem prévia análise. Tudo precisa ser ponderado. Tudo precisa ser comparado. Só se aceita o que nos seja possível raciocinar e analisar e que não venha contraditar os fatos que a ciência já haja comprovado e o que já se consagrou nas obras da codificação de Allan Kardec. Se tomássemos a codificação kardeciana como termo final, tenderíamos a tornar-nos literalistas empenhados na memorização de seus ensinamentos, excluindo a progressão natural da revelação que acompanha o nosso nível de entendimento, desvendando-se mais e mais à medida que comportamos mais amplas diretrizes. No entanto, essa obrigatoriedade analítica não exclui a nossa aceitação da existência de companheiros experimentados, mais vividos espiritualmente, que podem auxiliar-nos, servindo-nos de roteiro em nossas aspirações sadias. Deveremos utilizar-nos da bagagem desses que hajam lido mais e mais vivido nas ocorrências do cotidiano e da doutrina espírita, a fim de tornarmos mais econômica a nossa aprendizagem. Seria próprio de criaturas presunçosas se cada um se fundamentasse no campo limitado de suas observações para aprender a doutrina espírita empiricamente. Kardec foi um mestre. Leon Denis igualmente. Emmanuel é um lídimo mestre espiritual. André Luiz é destacado mentor. Reunidos, pois, semanalmente aos demais companheiros evitaremos, ao compulsar os livros doutrinários, de emprestar-lhes o colorido de nossas paixões e preferências particulares e, apesar de sua suficiente clareza, evitaremos de emprestar-lhes interpretações laterais ou desvirtuadoras. O estudo coletivo é um bem imensurável. Cabe-nos, ainda, considerar que os nossos desafetos espirituais, os nossos obsessores, poderão assenhorear-se de nossas faculdades e criar-nos ilusões diversas se procedermos os estudos isoladamente e, o coletivo, coíbe parcialmente esse mal. Só o estudo coletivo e a permuta sincera de experiências nos salvam de aclimatarmos a doutrina espírita ao nosso paladar, à nossa preferência, aos nossos interesses individualistas. E ainda é o estudo coletivo que devemos afugentar das aves de arribação que buscam construir seu ninho na árvore frondosa do espiritismo à semelhança dos que já criaram nas demais árvores do cristianismo consagrando exotismos e fantasias como verdades. 8. Missão ou expiação. Mediunidade é missão ou expiação?
Definir a posição mediúnica é importante. Como todas as tarefas, a mediunidade pode ser exercida com satisfação íntima ou sob constrangimento. E sabemos que o serviço que se cumpre com alegria rende mais e é mais bem desempenhado, ao passo que as tarefas cumpridas sob constrangimento, à semelhança de quem realiza doloroso e sacrificial dever, dificilmente alcançam os seus objetivos. Ocupemo-nos ligeiramente de termos. Expiação é viver as consequências de maus atos. Provação é testemunhar as nossas aquisições íntimas. Missão é benefício ao nosso semelhante. Assim, o mesmo serviço poderá ora ser expiação, ora provação, ora missão, atendendo ao colorido com que a criatura o realize, que umas poderão desenvolvê-lo com alegria, outras com grande sacrifício e algumas sob protestos. Percorramos uma oficina comum. Ali se ganha honestamente o pão de cada dia. Encontraremos, no entanto, reações variadas. Nos mesmos serviços e nas mesmas condições salariais, sob a mesma técnica e dentro da mesma administração, encontraremos operários que se revelam satisfeitos no desempenho de seus mistérios e outros que se revelam azedos e insatisfeitos, sem interesse e sem alegria. O serviço não variou. As tarefas são iguais. Para uns é missão, para outros expiação. Pessoas a que seguem para as reuniões mediúnicas como quem escala doloroso calvário, sob a chibata de seus inimigos e debaixo da ironia de seus algozes. Tudo lhes é difícil. O horário, a condução, o abandono das diversões frívolas, o afastamento das visitas inesperadas. Já outros seguem lépidos, cantantes pela oportunidade de servir em nome do Senhor, quais legítimos obreiros da Boa Nova, colaborando na construção de um mundo mais feliz e mais risonho, onde todos estejam ajustados às leis da espiritualidade. Examinando tais fatos, o médium não deve aceitar que mediunidade é um pesado encargo que se cumpre inevitavelmente com sacrifício de suas mais caras preferências ou sob ameaça de algum azorrague invisível. Se deixar possuir por esse ânimo negativo, o mau humor se instalará em seu coração e a má vontade será o fruto dessa árvore. É necessário possuir-se, na expressão do sábio espírito de Emmanuel, do espírito missionário, e ter na função mediúnica uma doação celeste, banhar-se nos eflúvios de Jesus que nos confia, embora nossa pequenez, tarefas delicadas e fundamentais, elevando-nos a semeadores da felicidade. Examine o médium o reequilíbrio que se instala à sua volta, a tranquilidade que de si promana, a paz que se consubstancia após os seus passos, o bem-estar que se espalha, a consolação que esparge, e concluirá que a mediunidade pode ser missão divina se lhe emprestamos o apoio de nossa vontade. Somente os estudantes apressados poderão classificar a mediunidade como o estigma que o demarca os maiores devedores do universo, qual se todos os médiuns fossem meros marginais ou perigosos desequilibrados psíquicos. Não se viva sob tal indução depressiva. O médium que seja num mandatário da paz. 9. Variedade de dons. No atual estágio da faculdade mediúnica, o sentido que nos permite contato direto com o invisível pede especialização, a fim de que asseguremos maior acuidade perceptiva e, principalmente, que ampliemos nossa capacidade de serviço. Entre os matizes mediúnicos encontramos o intuitivo, que consiste na recepção das ideias e sugestões dos espíritos, de permeio com os nossos pensamentos normais, o psicofônico, em que os espíritos utilizam as cordas vocais do intermediário encarnado para falar aos circunstantes eventuais ou aos estudantes habituais, o psicográfico, em que os espíritos tomam da mão ou da inspiração do médium para grafar os seus pensamentos, as suas necessidades, as instruções que pretendem transmitir, o clarividente, em que os espíritos tornam visíveis ao médium quadros reais ou panoramas gerais ou parciais do além, revelando seus propósitos, as suas intenções, as suas resoluções, o seu estado.
Outros existem estudados no livro dos médiuns. A questão será: convém ao médium possuí-los todos? A resposta, implícita já neste capítulo, é que nenhum médium deve interessar-se pela generalização de sua faculdade abraçando vários dons mediúnicos simultâneos, qual se fora enciclopédico. Correrá o risco de confundir-se e não se ajustar ao plano de serviço efetivo que lhe confia a espiritualidade. À semelhança das ciências e artes, que tomaram o rumo da especialização para ampliação de sua eficiência, caberá ao médium dedicar-se apenas a um dos setores de sua faculdade, dando-lhe o máximo de rendimento. E a outra questão, dentre as modalidades, qual a mais importante? Façamos, juntos, alguns apontamentos. Anotemos, desde já, que a importância da faculdade não está jamais em si mesma. Repousa, antes, no bom uso que dela se faça. E o primeiro traço a revelar um trabalhador fiel e digno é a satisfação com que desempenha os seus encargos no setor de trabalhos a que se entrega. A afluência de público, os efeitos espetaculosos, a admiração ou perplexidade dos leigos, não devem ser elementos que adicionemos ao nosso foro íntimo para rogar aos céus nos concedam esta ou aquela modalidade de fenômeno que ainda não despontou em nós. Muitos corações bem-intencionados afirmam que se possuíssem a mediunidade de materialização haveriam de devotar-se inteiramente à produção de feitos que polarizassem atenções e convertessem multidões. Outros afirmam que se fossem médiuns curadores dedicariam todas as horas de sua existência ao restabelecimento do povo. Enquanto isso, o seu campo atual permanece abandonado. E Paulo de Tarso nos fala em suas cartas de amor: quem tem o dom de falar, que fale. Quem tem o dom de ouvir, que ouça. Quem tem o dom de ver, que veja. E acorda-nos para a importância de utilizar os talentos que já nos foram confiados, para que nos façamos dignos de vê-los multiplicados a bem de todos. 10. Prática mediúnica. Pela prática mediúnica atingiremos uma maleabilidade maior, um intercâmbio mais definido, um vencimento de inibições psíquicas, um aniquilamento gradual de dúvidas, podendo, então, entregar-nos a serviço eficiente para o nosso próximo na seara espírita. Evitemos, porém, confundi-la com desenvolvimento. A prática consiste em um médium colocar-se dentro do campo experimental ou assistencial com noções do mecanismo da mediunidade e de seus compromissos para, a pouco e pouco, ir estreitando relações com a espiritualidade. É igualmente dominar-se. É também servir os irmãos desencarnados. Permite-nos aprimorar a afinização, adestrando-nos ao amparo e assistência carinhosa. Não julguemos, porém, que prática mediúnica seja apenas sentar-se em volta da mesa de reuniões espíritas e ceder-nos passivamente ao desconhecido. Antes, deveremos conhecer o mundo com o qual nos relacionaremos, o que ele nos traz, quais os melhores meios da intercomunicação e o que se espera de nós. Se não tomarmos tais cuidados preliminares, a nossa chamada prática mediúnica pode transfigurar-se em sujeição mediúnica, em que ficaremos entregues a espíritos de todas as categorias, com predominância dos maus, que se apossarão de nossa vontade e de nossa faculdade para cumprir os programas que eles tragam e que nem sempre se ajustam aos programas espíritas cristãos que visam a redenção moral de nossa humanidade. A sujeição mediúnica não tem nenhum objetivo de ordem elevada, nenhum propósito nobre. É uma busca de proveitos pessoais ou materiais e serve, mesmo com toda a roupagem digna em que se queira vesti-la, para os propósitos anticristãos de companheiros compromissados com as sombras e que aviltam a faculdade mediúnica para imantar-nos aos seus círculos de ação. A simples prática mediúnica não rompe com sujeições obsessivas e nem nos desliga de espíritos levianos. Contrariamente a forrar-nos da influenciação inferior, estreita ainda mais os laços de domínio com que tais entidades se terão atado ao carro de nossa existência, conservando-nos aprisionados em suas redes qual peixe que se deixou atrair pela isca.
Além da prática, urgimos por desenvolvimentos sob as luzes do Evangelho do Senhor, restabelecidas pela codificação de Allan Kardec. 11. Desenvolvimento mediúnico. No sentido espírita cristão, desenvolver mediunidade é aprimorar nossa capacidade de relacionar-nos com os espíritos, incorporando-nos aos servidores do Evangelho que labutam para a regeneração dos aprendizes da escola terrena. É nossa